Muito bem, sétimo ano, muito bem, muito bem. Terceira parte, estamos nos encaminhando para o final, certo? Bom, gente boa, falamos da história da construção do território brasileiro, né, da atualidade, da contemporaneidade. Falamos um pouco sobre a população e a formação da população brasileira, né, as características sociais, principalmente. E agora, finalmente, a gente cai na paisagem ou nas dinâmicas da natureza, né? Também conhecida no Brasil. Bom, reforço com as senhoras e com os senhores. Primeira coisa, a dinâmica da paisagem, ela é fruto da combinação de elementos, né? Clima, relevo, hidrografia, e tudo isso tem relação, claro, com a estrutura territorial do Brasil. Tá? Isso não do ponto de vista da ocupação humana, não neste momento, mas da própria natureza. Né? O relevo, por exemplo, a nossa rica biodiversidade, as diferenças climáticas que a gente encontra ao longo do território brasileiro, de norte a sul principalmente, enfim, tudo isso combinado traz para a gente uma realidade de paisagem única. Não dá para mentir. O Brasil é um dos países que mais, se não o é um dos países com maior biodiversidade do mundo por conta dessa combinação de fatores. Essa combinação de fatores também ela é fruto de características climáticas próprias e distintas, certo? O próprio relevo, a idade do Brasil, não a idade do Brasil, 522 anos, não. A idade geológica do Brasil. A idade, a construção da superfície do planeta Terra ao longo desses 4 bilhões de anos de existência do nosso universo, sabe? A formação do planeta Terra, o como a estrutura do planeta Terra e a do Brasil, por consequência, tem as suas peculiaridades e as suas particularidades. E é sobre isso que a gente vai falar neste bloco, tá? Da nossa revisão. Bom, gente boa. Primeira coisa, relevo do Brasil. O relevo do Brasil, ele é tipicamente ou caracteristicamente, na verdade, baixo. Tá? Não tem grandes pontos de elevação. Existem sim pontos de elevação, né, de grande altitude, mas em sua esmagadora maioria, o relevo brasileiro tem alturas médias inferiores a 900 metros de altitude. O que isso significa? Nível do mar é zero, tá? Tá lá na praia, tá? Até cerca de 900 metros de altitude. Isso permite que a gente diga que as altitudes no Brasil são chamado de modesta. É modesto mesmo. Em comparação com outros lugares do mundo e outros lugares próximos aqui da gente, como por exemplo a região andina. Tal. Bom, vamos por partes, certo? Falar do relevo do Brasil como eu disse, altitudes modestas, pequenininho. 93% da superfície do Brasil se encontra abaixo dos 900 metros de altitude. Por quê que o Brasil tem essa pouca variação de altitude? Primeiro, a posição do Brasil na placa tectônica sul-americana. O Brasil está bem no meio da placa. Se está longe das áreas de atrito de uma placa e outra, significa que você tem um terreno muito estável. Esse terreno muito estável permite a gente dizer que não tem atividade vulcânica intensa. Ora, o que é um vulcão? Ruptura, aliás, abertura de passagem do magma do manto para a superfície, o que, obviamente, cria, por exemplo, um vulcão. Baita estrutura autona, que é, vamos dizer assim, a chaminé, né? O cano por onde sai esse magma ali do manto terrestre. Primeira coisa. Também tem pouco terremoto. Então é uma estrutura muito estável de uma forma geral. Não que no Brasil não tenha terremoto, mas são terremotos muito, são movimentos de terra muito pequenos, muito pouco sensíveis para o nosso cotidiano. Tá? Não que não tenha, mas tem um pouquinho. E esse pouquinho é muito pouco mesmo, quando em comparação com outros lugares, principalmente esses próximos a áreas de contato de placas tectônicas.
Beleza. 2. Estrutura geológica. O que é estrutura geológica? É um conjunto de diferentes tipos de rocha que formam, né, a superfície sólida onde nós pisamos, né, onde nós construímos nossas casas, onde nós estabelecemos as nossas vidas. Nesse caso, a estrutura geológica brasileira ela é muito antiga e muito estável. Portanto, ela é muito desgastada. Como assim desgastada, professor? Ora, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, chove há bilhões de anos na superfície. Como não tem outros elementos de formação do relevo e da superfície, como o caso da atividade vulcânica, está lá desgastando há bastante tempo. Vento, a mesma coisa. Para quem já esteve na praia e teve a oportunidade de tomar um ventão na cara, o que não é incomum, a gente sente a pele toda áspera, não sente? Aquilo fica como uma lixa. Essa lixa desgasta a superfície, desgasta a rocha. Baixa altitude. Vai desgastando, vai gastando, né? Então, vai ficando mais baixinho. Então, é importante que a gente leve isso em consideração, tá? Então, a estrutura geológica, que é antiga, tá? A estrutura que é estável, ou seja, tá longe de pontos de fricção, né? E é importante a gente lembrar que os agentes externos, como vento, como chuva, desgastam a superfície, vai lixando, até ela fica mais lisinha. Por isso tem pouca variação de altitude. Tem variação de altitude, mas são altitudes modestas. Já foi gastando ao longo do tempo, tá? No Brasil, a gente pode dizer que a ação dos tais dos agentes externos, chuva, vento, rio, mar, enfim, em ação contra a superfície, a ação desses agentes é muito mais intensa e ela prevalece aos tais dos agentes internos de transformação de relevo. Ou seja, tem muito mais vento, muito mais desgaste dessa superfície estável do que eventos que acontecem no subsolo. Movimento, por exemplo, vulcanismo, por exemplo, terremotos e tal. Então, os agentes externos prevalecem na formação do relevo brasileiro sobre os agentes internos de transformação do relevo. Beleza. Como que maciçamente se distribuem as formas de relevo no Brasil? Primeiro, Planalto. Tá? Não estou dizendo em ordem de grandeza, mas estou fazendo uma sequenciazinha aqui. Planalto. Planalto é uma superfície, tá? Que pode ter variadas formas, tal, mas que são sempre bastante desgastados pelos agentes externos. Ou seja, você tinha uma montanha, né? O vento foi batendo, vai planeando as partes mais altas dessas montanhas, por exemplo. Então você vai ter uma planíciezinha, uma elevação. Aqui em cima é plano, desce de novo, vai começar outra. É assim, normal. As planícies no Brasil, elas prevalecem em áreas de grandes bacias hidrográficas, como é o caso do Amazonas, como é o caso do Araguaia, como é o caso do Pantanal, como é o caso do litoral, certo? Então, são áreas planas mesmo, tá? Então, estão num nível que tem pouquíssima dessa variação de elevação, né? E também, a gente vai ter as depressões, tá? Essas depressões, elas são ainda mais desgastadas pelos tais dos processos erosivos. Outra área importante de bacias demográficas, de bacias hidrográficas. Ou seja, você vai ter o desgaste do rio passando naquela área durante muito tempo, e de novo, como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você vai ter uma espécie de um afundamento da superfície. Tá? Então, áreas de alagação, áreas de alagamento, aliás, certo? Mas o fato é que a gente precisa pensar numa estrutura como se fosse uma coisa ondulada, tá? Então, partes altas, partes baixas, partes altas, partes baixas, partes altas, partes baixas, mas a diferença de altitude entre essas partes mais altas e mais baixas é relativamente pequena, certo? Então, não se esqueçam dessa característica, tá? Do território brasileiro.
Outro fato que a gente precisa mencionar e que é extremamente relevante é água. A hidrografia, os rios no território brasileiro. A gente, aqui, o Brasil é o país com maior disponibilidade hídrica do mundo, tá? Algumas das maiores bacias hidrográficas estão ou passam pelo Brasil, tá? Eu tô falando da bacia do Rio da Prata, que é o Rio Paraná, tô falando do Rio Amazonas, do Rio Araguaia, do importantíssimo Rio São Francisco, certo? Então, você tem uma disponibilidade hídrica, um recurso hídrico bastante visível e importante, tá? O que acontece é que o Brasil também é uma área de chuva, pelo menos em grandes áreas, né? A gente está falando ali da região norte e tal, da floresta amazônica, a porção do Cerrado até o sul do Brasil, com muita chuva. Lembra do ciclo da água? Você tem grandes coberturas vegetais, você tem uma grande oferta de evapotranspiração por parte das plantas que estão na superfície. Essa evapotranspiração sobe para a atmosfera, condensa e chove. Então, você tem uma oferta de água, de chuva também, bastante constante. O que ajuda a explicar essa disponibilidade de água no território brasileiro. Essas grandes bacias hidrográficas, certo? Então, o Brasil, de certa forma, é possível que a gente diga que que tem grande parte da sua riqueza hídrica graças à sua riqueza vegetal. Olha só, ciclo da água, né? Como eu disse, evapotranspiração, sobe para a atmosfera, condensa, chove. Só tem essa quantidade de evapotranspiração porque você tem uma cobertura verde, uma cobertura vegetal também bastante grande. Agora, mesmo que tenha muito, o Brasil ainda sofre com um problema de uso eficiente de água. Existem áreas no Brasil que têm dificuldade de abastecimento, como a questão do Nordeste, o sertão do Nordeste, que é uma área que o próprio relevo ajuda a explicar, a secura, né? Mas, para além desse problema, a gente também tem a questão do uso eficiente e responsável de água. Não adianta você ter muita água disponível se você polui essa bendita dessa água. Tá? Boa parte do território brasileiro ainda não conta, por exemplo, com um sistema eficiente de tratamento de água e esgoto. O que é tratamento de água e esgoto? É a água que chega na casa da gente, que a gente abre a torneira, que é segura para consumo, e a água que a gente consome no cotidiano, lavando louça, tomando banho, indo ao banheiro, lavando calçada, que volta para ser retratada e devolvida, por exemplo, para os rios. Então, o que isso acarreta? Tá? O enorme crescimento das cidades, desorganizado das cidades, faz com que a demanda por água seja muito alta e sempre constante. Só que essa demanda, ela precisa ser acompanhada por políticas públicas, olha elas aí de novo, que garantam que essa água simplesmente não vai acabar. Não é porque acabar que vai secar, não só esse o problema, mas o problema também de você ter água boa, potável, disponível para as pessoas. Independente se moram numa grande cidade como São Paulo ou em Quixadá, no Ceará. Ou em Ji-Paraná, em Rondônia. Essas pessoas consomem água. Além do mais, tem o seguinte, é importante que a gente observe o impacto do agronegócio nesse uso eficiente de água. O agronegócio, como nós sabemos, é uma das bases de sustentação da economia no Brasil, mas o fato é que também o agronegócio usa materiais, usa equipamentos e principalmente usa produtos que muitas vezes vão impactar, por exemplo, na qualidade da água dos lençóis freáticos, na qualidade da água da chuva. Por que a qualidade da água da chuva? A evapotranspiração não leva só água. Leva água e tudo que está nela misturado, dissolvido. O problema da chuva ácida, por exemplo. E outros tantos por aí. Sabe? Então, ter garantido processos de tratamento eficientes de água e de esgoto garante que a gente tenha essa riqueza de oferta de água ao longo das próximas gerações, não só agora.
Tanto que essa é uma discussão constante quando se fala de meio ambiente no Brasil e no mundo. O como o nosso uso eficiente, ou ineficiente nesse caso, acaba impactando aquilo que nós temos de mais precioso. Vejam, a, a extinção de nascentes, a poluição de mananciais, a ocupação irregular de áreas próximas de reservatórios de água, tudo isso vai aumentando. Tá? Não tratamento de esgoto, esgoto doméstico, esgoto industrial, tudo isso volta para os rios. O uso não consciente ou não moderado de defensivos agrícolas, agrotóxico, né? Que polui lençol freático, que acaba poluindo também a chuva que é gerada, que é criada graças ao ciclo da água. Em determinadas áreas que você tem grandes plantações, esses agrotóxicos eles ficam em suspensão na atmosfera, se misturam com a água e volta. E essa água não se concentra só naquela propriedade que usa o agrotóxico, né? A chuva não cai só num lugar, ela se espalha. Então, usar eficientemente a água não é só fechar a torneira quando está escovando o dente ou lavando louça. O uso eficiente passa, claro, pela nossa colaboração, mas passa também e principalmente pelos grandes consumidores de água. O agronegócio e a indústria. Como que essa água é usada, processada, reprocessada, purificada, reentregue ao meio ambiente? Tudo isso precisa ser considerado, certo? Isso para falar só de água. Bom, num próximo momento, a gente fala agora sobre climas no Brasil. Clima, gente boa, é tudo aquilo que tudo aquilo que nós estudamos e que apresenta uma certa regularidade. Temperatura, chuva, enfim. O Brasil, dada a sua extensão, ele tem uma riqueza de climas, ele tem uma variedade de climas. Esses climas também sofrem interferência daquilo que está sobre a superfície. Como eu disse antes, se você tem uma área coberta por grande floresta, você vai ter um tipo de clima. Se você tem uma área coberta por uma área mais seca, vamos dizer assim, por N razões, e a gente vai explicar isso daqui a pouco, você tem um outro clima. Dependendo da posição que a gente se encontra no planeta Terra, a gente vai ter um diferente clima. Claro, o clima é diferente perto do Equador e outro abaixo do Trópico de Capricórnio, por exemplo. Então, essa extensão de latitude no Brasil, né, de norte a sul, interfere na realidade climática brasileira. Tem que se ligar. Uma outra coisa que interfere também é a altitude do relevo. O relevo também se transforma numa barreira. Como eu disse, áreas de depressão tendem a ser mais quentes. Por quê? Porque elas estão embaixo. Aqui ao redor, você vai ter barreiras físicas que impedem, por exemplo, que massas de ar úmida de menor intensidade ultrapassem essa barreira para chover na depressão, por exemplo. Ora, você também vai ter a diferença de maritimidade e continentalidade. O que é maritimidade? Maritimidade são as áreas que estão mais próximas do mar. Ora, quem diria? A variação de temperatura e de umidade são menores do que no interior do continente. Se você parar para pensar, nossa, na praia faz um calor, um calor, um calor, um calor, um calor constante. Por quê? Também graças à umidade. Porque as águas do oceano, elas esquentam e esfriam mais devagar do que a terra, o solo propriamente dito. Então fica meio que uma temperatura regulada, constante. A umidade é diferente, a temperatura é diferente do que as áreas mais concentradas no interior. A variação da temperatura, a amplitude térmica, quanto maior a continentalidade, ou seja, quanto mais distante do litoral, é maior. Porque o solo tem um comportamento diferente do que a água. O sólido tem um comportamento diferente com relação à temperatura do que os líquidos.
você vai ter uma amplitude maior. Tem dia que tá frio de manhã, chega às 3 horas da tarde, tá um calor miserável, chega no final da tarde, continua abafado, caiu à noite, esfriou. Isso é um fenômeno natural, típico da superfície, ou das superfícies, né? Nesse caso, superfície continental, né? Mais distante do mar, e da maritimidade mais próxima, óbvio, dos oceanos. Bom, isso considerado, gente boa, a gente precisa falar de massas de ar. Massa de ar são, assim, os volumes de ar gigantes que têm suas determinadas características de temperatura e de umidade, dependendo da área onde se formam. Por exemplo, uma massa de ar formada na floresta amazônica, ela é quente e úmida. Certo? Uma área formada na região mais para o sul da região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio, perto da Antártida, é uma massa de ar fria e úmida. Percebe? E essa formação das massas de ar, elas vão mudando conforme o tempo, conforme o período do ano. No Brasil, especificamente, a gente destaca algumas delas. A tropical atlântica, ora, tropical está perto dos trópicos, é quente. Atlântica está em cima do oceano, opa, é úmida. O nome das massas já dá uma dica do que elas são. Massa tropical continental, opa, tropical, quente. Continental, está longe do litoral, quente e seca. A massa equatorial atlântica. Pô, se a massa tropical atlântica já é quente, a equatorial é ainda mais quente. Atlântica, formada no oceano, ela é úmida. Ó o nome dando dica. Massa polar atlântica. Opa, polar, polo, frio, Atlântico, água. Então ela é quente, ou melhor, ela é fria e úmida. Massa equatorial continental. O que fica ali na linha do Equador, a floresta amazônica. Floresta amazônica, evapotranspiração, umidade, e ela é quente, úmida e quente. Olha o nome dando a dica, tá? Cada uma dessas massas de ar, ela é responsável, por exemplo, por ventos, pelas correntes que levam e trazem chuva para determinados lugares no nosso país, no mundo inteiro, claro. Se ligou? Presta atenção. Presta atenção. Que mais? Também é bom a gente lembrar que do mesmo jeito que a gente tem massas de ar continentais, né? A gente também tem as correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas ajudam a movimentar água quente ou fria. Água mais quente evapora mais, água mais fria evapora menos. A umidade que vem do oceano também diz respeito a essas massas, a essas correntes marítimas. Olha só, tudo junto. De novo, nada acontece de forma isolada, tudo junto. E tudo isso combinado interfere, claro, nos tipos de clima que a gente vai encontrar no Brasil, cujos nomes também nos dão dicas das suas características. Um clima equatorial só pode ser quente e úmido. Está lá na faixa do Equador aqui no Brasil. Na linha do Equador aqui no Brasil. Por quê? Porque ali a gente tem a floresta amazônica. Olha só. Clima tropical. Tropical é quente. De novo, a cobertura vegetal brasileira permite que a gente afirme que também é um clima úmido, com estações bem definidas. O tropical úmido, o próprio nome diz, de úmido. O tropical de altitude, a gente está na faixa dos trópicos, porém tem um aumento na altitude, na elevação do terreno, a temperatura é um pouco mais baixa. Vocês sabem disso, quanto mais alto, mais frio. Certo? A gente vai ter o clima subtropical, abaixo do trópico, então são áreas mais frias, por conta da posição da Terra com relação ao Sol, dada a movimentação tanto do ciclo de rotação, mas principalmente de translação, certo? E também o semiárido. Semiárido, especificamente, se encontra ali no sertão do Nordeste. Existem barreiras físicas, aí a gente tem que lembrar do relevo, ao redor dessa região no Nordeste, que não permite que as massas de ar úmida cheguem até lá. Semiárido, árido é seco. Não significa que não chove, chove.
chove muito menos quando em comparação com outros lugares do Brasil. Por quê? Por uma questão de relevo. O relevo impede a chegada dessas massas de ar, úmidas no caso. Olha só. Combinou clima com hidrografia, com isso a gente vai encontrar, claro, as formações vegetais do Brasil. Existem plantas que precisam de mais sol, existem plantas menos sol, mais água, menos água, maior temperatura, menor temperatura. Claro, tudo isso combinado influencia nos tipos de seres vivos que a gente vai encontrar nos lugares. Neste caso em especial, atenção às formações vegetais. Florestas tropicais têm uma determinada característica, o cerrado tem outras determinadas características, graças à sua realidade climática, à sua oferta de água. A caatinga, a mesma coisa. A caatinga, por exemplo, é um tipo específico de bioma de formação vegetal exclusiva do Brasil. Ali, no sertão do Nordeste. A gente vai ter os campos do Sul, os pampas, né, os prados. Vai ter os campos da Amazônia, que tem um tipo de vegetação um pouquinho diferente, mais alta, justamente também relacionado ao clima mais quente. A gente vai ter a mata de araucárias, específico, que são os pinheiros brasileiros, né? Especificamente na área de transição entre São Paulo e Paraná. A vegetação de litoral, que também é específica, que são os mangues, que são as restingas. Tem o nosso Pantanal, que faz parte de um ecossistema muito maior chamado Chaco, que é uma área de alagamento, meio pantanosa, ali no centro do Brasil, região centro-oeste especificamente. A Mata dos Cocais e assim por diante. Toda essa riqueza de biodiversidade é fruto da combinação dos elementos clima, hidrografia, relevo, tudo isso junto. Uma planta de um lugar frio não vai se dar bem em Manaus, do mesmo jeito que uma planta de clima quente não vai se dar bem em Curitiba. Realidades climáticas completamente diferentes. Não só climáticas. Certo? Mas essa biodiversidade, claro, ela sofre os seus ataques, né, os seus riscos, principalmente ligados ao agronegócio. O agronegócio ainda, não em sua maioria, mas ainda uma parte importante do agronegócio brasileiro, acredita que a eficiência e a produção estão ligadas a áreas de exploração. Ocorre que quanto maior a área de exploração, menor a área de preservação. Quanto menor a área de preservação, menos riqueza de biodiversidade você tem, e aí você sofre impacto, como eu disse em aula para vocês. Polinização, prejudica. Variabilidade genética, prejudica. O equilíbrio ambiental que é necessário para que as grandes produções existam, ele deixa de existir. Afinal de contas, você rifou, entre aspas, né, uma área que mantinha aquele equilíbrio sustentado para aumentar, em teoria, a sua produção. Falei para vocês também, dei o exemplo da floresta amazônica. O solo da floresta amazônica, ele é arenoso. Só é possível aquela gigante daquela floresta por conta da matéria orgânica que ela mesma produz. É galho que cai, é folha que cai, é animal morto que garante um depósito, né, entre aspas, de nutrientes naquele solo. Sem essa cobertura vegetal, aquela área vira um areial. Então cabe a gente verificar e analisar e pensar sobre a sustentabilidade desse tipo de exploração. Certo? É possível manter? Sim, é possível. De que forma a gente mantém? Ora, com inovação. Primeiro, preservação e conservação das áreas que ainda existem. Tá? Por mais que boa parte do bioma Amazônia, por exemplo, ainda seja preservado, uma grande parte dele já foi devastada e outra parte está sendo atacada diariamente. A gente alcançou nos últimos 4 anos o maior aumento de desmatamento na região amazônica da nossa história. Biomas como a Mata Atlântica, 90% já não existe mais.
Cerrado, quase 50% não existe mais. Pantanal, quase 50% não existe mais. A Caatinga, quase 60% não existe mais. Tudo isso pelo aumento e a expansão da tal da fronteira agrícola, que é até onde o agronegócio expande as suas atividades, principalmente de plantio. Ignorando leis básicas da biologia e das ciências, dizendo que você precisa de um equilíbrio na natureza para que ela continue existindo. Bom, primeira coisa, a gente conserva o que tem. Segunda, a gente usa melhor aquilo que já está explorado e explora de maneira diferente as áreas que estão preservadas. Agroecologia, investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação em soluções para o campo. Aquela área que já está desmatada, tá bom, ela já está desmatada, ela vai produzir? Vai. Como é que eu faço com que essa área produza mais e melhor? Para que eu não tenha que devastar mais, para que eu não tenha que desmatar mais, para que eu não coloque em risco, mais risco, esse equilíbrio desse ecossistema. Não adianta. Não há produção agrícola sem que você tenha agentes de polinização. Como é que você vai eliminar a área onde esses agentes se instalam, onde eles existem? Então, senhoras e senhores, isso abre as portas para a gente falar da importância, por exemplo, do campo. Tá? A realidade da produção ao consumo do campo no Brasil. Leite não dá na caixinha, bife não dá na bandeja, suco não dá na garrafa. Isso precisa ser produzido. E o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o maior produtor de proteína animal, um dos 3 maiores produtores de grãos do mundo. O Brasil é um fenômeno, um espetáculo do ponto de vista da produção agrícola, principalmente. A questão mora no seguinte: como o nosso agronegócio, ou mais do que isso, a nossa economia lida com essa necessidade, essa dependência do agronegócio, e como o agronegócio se comporta numa realidade em que existe a necessidade da preservação ambiental, existe a necessidade de você manter um negócio chamado segurança alimentar de uma população. Certo? O fato é que é o seguinte: o grande produtor no Brasil, seja de grãos, seja de proteína animal, ele não atende só o mercado brasileiro, aliás, não principalmente. Você ouve falar de grandes produções de soja, grandes produções de milho, de feijão, de gado. E a gente só come milho, feijão, soja e bife. Não. A maior parte daquilo que nós produzimos é fruto do trabalho da tal da agricultura familiar. A produção familiar no campo. Sabe, é o seu Zé que tem lá uma plantação de, sei lá, de laranja. Ou a Dona Maria, que tem uma plantação de quiabo. Ou o seu Antônio, que tem uma produção de pimentão. Ou a Dona Creuza, que é dona de uma área de plantação de pepino. Sei lá. A riqueza disponível nas nossas mesas, ela existe principalmente graças à produção familiar, à pequena produção. Uma pequena produção que, é óbvio, tem muito menos acesso a grandes financiamentos. Mesmo porque a área de produção é muito menor. A gente está falando de sítio, a gente está falando de chácara, não está falando de enormes fazendas, não está falando de latifúndio. Está falando de pequenas produções. É dessas pequenas produções, a soma dessas pequenas produções, que a gente vai ter na nossa mesa. Que é bastante diferente da tal da agricultura comercial. A agricultura comercial é para fora, é grande consumo e grande venda. A gente está falando de cana-de-açúcar, soja, milho, a própria proteína animal. A gente está falando de grandes, imensas propriedades que dependem não só de altíssima tecnologia,
mas também de altíssimos investimentos. Investimentos esses que muitas vezes não chegam ao pequeno produtor. O pequeno produtor, ele precisa, para se manter, manter a própria família, manter sua produção continuamente. Só que ele nem sempre tem as facilidades de acesso que os grandes agentes do agronegócio, a produção em grande escala, tem. Percebe? Então, pensar no agronegócio brasileiro é pensar também na diferença entre o pequeno e o grande produtor. O que chega na nossa mesa e o que não chega na nossa mesa. Pensar que boa parte da produção agrícola brasileira, desses grandes produtores, não é para consumo humano. É para alimentar gado, fazer ração. Não que isso não esteja certo, tudo bem, existe, mas a busca por esse equilíbrio é uma luta constante e a gente já vai falar da importância do uso da terra. Ora, falando em gado, já falei isso para vocês, tem mais gado do que gente no Brasil. Certo? A gente vai ter cerca de 280, 300 milhões de cabeças de gado para 200, 220 milhões de brasileiros. É um boi e um bife para cada um. É muito que a gente tem e é muito que a gente produz. Claro, não é só gado para abate, a gente tem uma importante produção leiteira. O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, leite e derivados do mundo, sabe? Não se cria só gado, se cria porco, se cria galinha, se cria, enfim, proteína. Proteína, carne, carne. Qualquer tipo de carne, carne. Certo? A questão é que a produção brasileira desse tipo de produto é muito competitiva no mercado exterior. E essa competitividade no mercado exterior faz com que, às vezes, muitas vezes, o preço desses produtos aqui no Brasil seja alto. Porque como são negociados no exterior em dólar, ganha-se mais vendendo em dólar do que vendendo em real aqui no mercado interno. Por isso que o bife nosso de cada dia tá tão caro. Pensa nisso. Pensa nisso. Sabe? E tem o seguinte, para você atender esse mercado internacional, não adianta ser um monte de seu Zé, Dona Maria, Dona Creuza e seu Antônio. Não. É necessário também que o campo acompanhe a velocidade da evolução tecnológica de todos os outros ramos da economia. Sabe, não é mais só o tiozinho com um saquinho de semente ali, fazendo buraco com o pé, fechando com o pé, aliás, não. Não, você vai ter altíssima tecnologia com mecanização da produção, sabe? Então você vai ter trator, semeadeira, colheitadeira, ceifadeira, todas as eiras que vocês podem imaginar e que custam milhões de dólares ou milhões de reais. Será que o seu Antônio ou a dona Creuza tem dinheiro para comprar isso? Tem acesso a isso? Da mesma forma, para você manter uma grande produção é necessário que você use de inovação. Fertilizante, adubo, agrotóxico, enfim. Tudo isso é desenvolvido em laboratório. E é caro. E será que o seu Zé e a Dona Maria têm grana para investir numa, sabe, na compra ou na pesquisa de sementes ou de agrotóxicos ou do que quer que sejam mais eficientes? Não, né? Sabe? Então, isso somado a outras tantas coisas, sabe? É a evolução em medicamento, por exemplo, para medicamento veterinário, para gado e outros tipos de criações. O uso de tecnologia, é GPS, é drone, é computador, é smartphone, é tablet, é gente especializada no trabalho com essas coisas. Ainda que o agronegócio, em alguns momentos, tenha uma preocupação grande com problemas ambientais, muito mais por conta da pressão externa do que interna. Grandes mercados consumidores como o mundo árabe, a União Europeia, a Ásia, a China, o Japão, enfim, os Estados Unidos, estabelecem o seguinte: eu compro o produto brasileiro desde que ele tenha menos agrotóxicos, desde que sejam utilizadas tecnologias que garantam a preservação do meio ambiente. A produção no Brasil precisa evoluir junto com o mercado consumidor, externo e interno. Por isso
Por isso se estimula tanto hoje, por exemplo, a tal da produção agroecológica. O uso, os orgânicos, manja? O uso de fertilizante natural, esterco de vaca, esterco de galinha, cinza de queima de madeira, por exemplo, que ajuda a corrigir a acidez do solo. Rotação de cultura, sabe? Defesas naturais. O que é uma defesa natural? Por exemplo, eu fui fazer uma matéria uma vez numa plantação de morango orgânica em Atibaia, que é uma cidade aqui de São Paulo. O produtor, ele tinha ali o campo de morangos dele e ao redor tinha um monte de flor. Girassol, primavera, tal. E ficava florindo o ano todo. Por que ele faz isso? Porque essas flores atraem insetos que são predadores dos insetos que prejudicavam a plantação de morango. De novo, não é uma situação isolada, não é uma realidade isolada, gente. Não é uma realidade isolada. Tudo acontece de forma contínua. Certo? Agora, se a preocupação maior dessa produção como é que eu posso dizer, ecologicamente correta, tá? Eu sei que não é o melhor termo, mas é o que eu vou usar agora. Se concentra nas pequenas e médias propriedades, ora, a gente está falando da esmagadora maioria das áreas de produção rural no Brasil. Tá? A gente está falando aqui de... deixa eu até consultar. 90% das propriedades agrárias no Brasil ocupam cerca de 20% da área total dos imóveis rurais. Ou seja, o pequenininho produtor, pequenininho, é responsável por cerca de 20% das áreas rurais. As médias propriedades correspondem a 10% do total das propriedades, 35%. Ou seja, 55% da área dedicada à agricultura no Brasil é ocupada por pequenos e médios produtores. É a galera que rala. É o que põe a salada colorida na mesa da gente. Enquanto as grandes propriedades ocupam cerca de 45% das áreas. Ou seja, você concentra a grande diversidade em áreas proporcionalmente iguais às grandes propriedades. Ou seja, para simplificar, você tem muitos produtores em pequenas áreas produzindo muita coisa, somando tudo dá uma grande área, e outros produtores gigantes, que têm pouquíssima diversidade produtiva, também trabalhando em áreas gigantes contínuas. O tal do latifúndio. E isso leva a gente à discussão de um negócio chamado uso ou função social da terra. Função social da terra, primeiro, é que o proprietário faça o aproveitamento adequado daquela terra. Tá? Não que ela se esgote, não que ele a deixe improdutiva, não que ela deixe lá parada. E mais do que isso, durante o uso dessa terra, que ele faça uso consciente e adequado dos recursos naturais e que preserve o meio ambiente. Por exemplo, áreas de fazendas precisam ter áreas de preservação permanente para nascente, para rio. Porque ele vai tirar a água dali. Se ele não preservar aquela área verde, o rio dele vai secar. E ele não se prejudica sozinho, ele prejudica a si e as outras propriedades que estão no curso daquele rio, por exemplo. Então a função social da terra, ela também é importante quando a gente para pensar que ela se trata da preservação daquele espaço. Mas é claro que a gente não escapa dos conflitos do campo. O Brasil, ele é caracterizado por um certo nível de desorganização, principalmente nas áreas do interior, onde quem pode mais chora menos. E normalmente quem pode mais são esses grandes latifundiários, são esses grandes produtores. Não estou dizendo que são todos, estou dizendo que existe, não sou eu. É a Pastoral da Terra, é o Ministério Público do Trabalho,
a Anistia Internacional, enfim, são diversos órgãos sérios dedicados a estudo da realidade social das pessoas onde elas estão, neste caso especificamente no campo. Então, ignorar que no Brasil existe ainda, por exemplo, trabalho escravo ou análogo à escravidão no campo é mentira. Existe. Minas Gerais é um país recordista é o estado recordista de registros de trabalho escravo ou análogo à escravidão no campo no Brasil hoje. Lembrem-se, a escravidão foi abolida em 1888. É importante que vocês busquem saber sobre a realidade dos conflitos no campo, porque existe constantemente, dada essa distância dos grandes centros, certa, sabe, vamos deixar de lado o que acontece lá no interiorzão do Brasil. Isso envolve condições dignas de trabalho que nem sempre são respeitadas, direitos do trabalhador que não sempre são respeitados, sabe, férias, 13º. A própria precariedade da vida no campo muitas vezes traz essa ignorância ou esse deixar de lado que é naturalizado pela gente. A vida urbana, ela muitas vezes não permite que a gente veja o que acontece no meio rural pela própria distância geográfica. Mas, se o campo não planta, a cidade não janta. Como que a gente ignora, como que a gente pode ignorar, e não pode, fato que não pode, ignorar a realidade da produção no campo no Brasil, as relações de trabalho, etc. Enfim, trazer a discussão do campo é importante para a gente entender a nossa vida hoje. Porque se o Brasil hoje é um país predominantemente urbano, é porque existe a viabilização dessa vida por parte do rural. Certo? Bom, senhoras e senhores, encerramos essa revisão geral de geografia, para avaliação geral de geografia. Eu espero que vocês tenham sobrevivido. Volto a dizer para vocês, por favor, estudem. Eu vou lançar para vocês também na próxima semana uma lista de exercícios que vai valer nota e vai compor a nota de vocês de quarto bimestre. Então, por favor, façam uma força, estudem um pouquinho. Sabe, eu estou resumindo em menos de 3 horas um ano de conversas que nós tivemos e que é importante, pelo menos na minha opinião, para a formação de vocês, não só como estudantes, mas principalmente como cidadãos brasileiros, tá? Então, um beijo para vocês, desejo sorte a todos, nos vemos numa próxima, fiquem bem, estudem, respirem, sejam felizes, fiquem bem.